Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. Estamos aqui para trazer as últimas informações do Flamengo. E antes de começarmos o nosso vídeo, lembrar vocês do aplicativo OneFootball, parceiro do canal Deco SRN, que você pode baixar tanto por iOS quanto por Android, né? 0800, aqui mesmo na descrição do nosso vídeo tem o link e você saberá todas as informações, não só do Flamengo, como do futebol mundial, né? Através dos times europeus, times sul-americanos. Cara, é muito bacana. Se você ainda não teve oportunidade de baixar esse aplicativo, faça agora, porque é 0800 aplicativo OneFootball. Nação rubro-negra, hoje falaremos aí sobre a questão, né, de Flamengo e Ceará. Ontem o Flamengo não foi bem no empate por 1-1 e falaremos sobre a questão do Pedro, né? Ontem o comentarista Roger Flores soltou uma e o Renato respondeu. A gente falará o que o Roger falou sobre a situação do Pedro e o que o Renato respondeu, e também falaremos do que o Villani, né, o narrador da Sport TV, falou também. Se ele fosse o Pedro, o que ele faria com poucas oportunidades as quais ele vem tendo. Então tem muito assunto para falar sobre essa questão do jogo, do que o Flamengo precisará para conquistar um grande resultado em cima do Grêmio. Enfim, você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, então se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação. Lembrar a vocês também que tem um telefone na descrição do vídeo, o último telefone, você cadastra lá esse número e receberá todos os vídeos Deco SRN em primeira mão, tá bom, nação? Vamos lá, então, vamos falar sobre a questão do Flamengo 1 e Ceará 1, né? Na minha visão, o Flamengo fez uma partida muito aquém. Realmente o Flamengo tinha vários desfalques, acho que entre titulares e reservas eram 8 desfalques, né? Os principais, De Arrascaeta, Bruno Henrique, Willian Arão, Rodrigo Caio, Isla, que são titulares da equipe. Ainda não tínhamos o Thiago Maia, não tínhamos o René. Também, infelizmente, ainda não podemos contar com Kennedy e Andrés Pereira, que foram há pouco contratados. Tanto o Andrés Pereira hoje será apresentado no Ninho do Urubu às 13h30, com transmissão da Flá TV, então não esqueçam também de se inscrever na Flá TV. E o Flamengo ontem, né, com essa quantidade de desfalques, esteve muito aquém, né, nação rubro-negra, esteve muito aquém do que a gente está acostumado a ver. Lógico, muita gente vai falar, Deco, não dá para esperar do Michael, do Vitinho, a mesma produção do Bruno Henrique e também do Arrascaeta. Mas aí eu venho aqui falar para vocês o seguinte, que seria injusto não falar bem ontem da partida do Vitinho. O Vitinho ontem fez uma bela partida, né? Além do gol, criou oportunidades, né? Finalizou bastante ao gol, né? E ontem o Vitinho foi o menor dos problemas, tá? O que preocupou foi a baixa produtividade do Everton Ribeiro novamente, a baixa produtividade do Diego, né, ontem na partida, principalmente na parte defensiva. Muitos aí acham que o Deco quer queimar o Diego, o Deco só está falando agora. Para quem acompanha o nosso canal, a gente já fala aqui há muito tempo do Diego Ribas, que a importância dele vindo do banco de reservas é muito maior do que quando ele começa como titular. Neste momento, o qual o Flamengo não tinha opções, beleza, concordo. Eu acho que o Diego, né, deveria ser o titular. Mas sempre pontuei que quando o Thiago Maia estivesse em condições e que o Flamengo necessitaria a contratação de mais um jogador com qualidade técnica para saída de bola e também com uma pegada defensiva maior, eu sempre falei disso aqui no canal Deco SRN e vocês que me acompanham estão de prova nisso. E ontem foi demonstrado isso mais uma vez, principalmente com o Diego jogando com o João Gomes. Aí fica mais nítido isso, a questão da falta de pegada no meio, até mesmo porque o João Gomes não é um primeiro volante. Ele não é. Ele está jogando ali, estava tentando se adaptar, mas a posição dele real é como segundo homem de meio de campo. E aí o Flamengo ontem ficou à deriva. Nesse quesito, o Fernando Sobral deitou e rolou em cima dos jogadores do Flamengo. E toda hora pegava os zagueiros do Flamengo no mano a mano
e a gente vê a capacidade técnica deles. O Léo Pereira melhorou, convenhamos, melhorou, mas o Flamengo necessita de um zagueiro titular ainda. O Bruno Viana, esse aí, não tem condições. E agora ainda poderemos perder o Léo Pereira para o jogo contra o Grêmio. Teve um problema de um trauma, fará hoje exames para saber a gravidade do problema. E aí iremos com quem? Bruno Viana e Gustavo Henrique? Sinceramente, Renato Gaúcho não tem que pensar duas vezes. Por mais que o Noga não venha jogando, o Noga é muito superior ao Bruno Viana. Então minha zaga sem o Léo Pereira seria Noga e Gustavo Henrique. E o Bruno Viana só entrar numa eventualidade, em algum problema que espero que não aconteça mais. Porque, infelizmente, não dá para contar com o Bruno Viana. Então, sem essa pegada no meio, os zagueiros ficam muito expostos. E claramente mostra a fragilidade desses caras. Só pegar o gol do Ceará, quando o Bruno Viana está em cima do Vina, e do nada ele vai marcar o jogador qual o Mateuzinho está marcando, e o Vina fica livre. Sessão pastelão ali naquele lance. Não dá, né, gente? Não dá, sinceramente não dá. Não tem mais condições do Bruno Viana jogar no Flamengo. Então esperamos que o Renato veja isso. A questão da demora das substituições. Muitos jogadores maus, né? Realmente ontem o Renato não tinha um outro volante. Sinceramente, o Max, né, ainda não consegui entender qual o melhor posicionamento dele. Porque realmente, como segundo volante, ele com o João Gomes não tem condições. Por isso que eu volto a falar, além de um zagueiro, o Flamengo necessita de um volante com qualidade para sair, fazer a primeira volância e também a segunda volância com qualidade. Hoje, no meu time, jogariam com todos os jogadores à disposição. Eu gosto muito de Thiago Maia, 100%, mas não acredito que ele voltará em tão pouco tempo a jogar no nível que ele jogava. Então, hoje, teria que ser Arão e Andréas Pereira. Mas o Flamengo ainda necessita de mais um outro volante. Diego é muito importante, vindo do banco de reservas. Tenho como provar isso. Lógico que tenho como provar, é só vocês pegarem o Diego Ribas de 2019. Todo mundo esqueceu disso? Ninguém falava do Diego Ribas em 2019, vindo do banco de reservas, a importância que ele teve na final da Libertadores contra o River, que para mim foi o melhor jogador da partida. Muitos dizem que ele deu um chutão à frente naquele lance. Não deu um chutão, ele deu um lançamento. Convenhamos, ele foi o melhor jogador da partida. Como foi o melhor jogador da partida na semifinal contra o Al Hilal, jogando como segundo volante, entrando no lugar do Gerson. Então não vou mudar a minha opinião. E passaram-se 2 anos, o Diego está mais velho 2 anos, a questão física vai diminuindo, ele não tem mais essa pegada, gente. Ele sobraria vindo do segundo tempo, porque ele é um jogador muito técnico. É um jogador ainda que briga, mas chega a certa hora da partida, ele cansa. E ontem o gramado estava com a grama muito alta, pesado para um jogador de 36 anos. Então vamos enxergar isso, nação. Aqui ninguém está falando isso agora. Estamos falando isso há muito tempo. O Flamengo precisa, para ser um time mais equilibrado, de um grande zagueiro e um outro volante. Nós esperamos que o Andréas Pereira dê conta do recado junto com o Ilharão, ajude a melhorar essa questão da pegada no meio campo. Vamos aguardar. Mas que eu vejo com interesse a vinda do Thiago Mendes, vejo sim. Vejo sim, e é muito interessante essa vinda desse jogador. Sobre a questão do Pedro, não entendi ontem porque foi entrar 37 do segundo tempo e discordo da entrevista do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho dizendo que tem certas situações que Pedro e Gabigol não poderão jogar juntos, mas ontem era a situação deles jogarem juntos. Porque o Flamengo precisava do resultado, Renato. Está abandonando já o campeonato, como fazia lá no Grêmio? Não pode. Aqui é Flamengo, Renato. Aprenda isso. E você mandou muito mal ontem quando disse que era torcedor do Grêmio. Mandou mal. Mandou pior do que o Abel Braga. Deveria ter falado que tem um respeito máximo pelo Grêmio, por tudo que conquistou como jogador e como treinador, mas hoje ele é treinador do Flamengo e ele tem muito carinho pela torcida do Flamengo, por todos do Flamengo, isso que ele deveria ter falado. Foi mal, Renato, na resposta sobre essa pergunta. Tá? E sobre a questão do Pedro, ele deveria ter entrado ontem, você foi mal também na sua resposta. Deveria ter colocado o Ramon, não entendi a entrada do Rodinei, entrando pelo lado esquerdo, para dar essa profundidade junto com o Mateuzinho, para procurar os 2 atacantes de área. Não deveria ter tirado o Gabigol também. Enfim, mas foi assim que você fez, beleza. Mas você errou. E sobre a questão do que o Roger Flores falou ontem, né?
deixando a entender que o Renato poderia estar deixando o Pedro devido a alguma solicitação da diretoria do Flamengo. O Roger foi infeliz ontem nessa colocação e eu concordo com o Renato. Né? O Renato, como outros treinadores, já não estavam colocando tanto tempo o Pedro. Mas tem que buscar, para mim, devido a muita questão do Gabigol. Do posicionamento do Gabigol, ninguém pode ficar à mercê do que o Gabigol acha ou não, apesar que ontem não deveria ter tirado o Gabigol. Mas se algum jogo for necessário tirar o Gabigol para a entrada do Pedro antes, ele tem que tirar. Nenhum jogador está acima do Flamengo, Renato. Mas você foi muito bem ontem na sua explanação, falando que o feeling do Roger estava errado. Né? E ontem o Roger mandou mal nessa questão. Como o Vilani mandou muito mal, né? Torcendo muito para o Flamengo ficar fragilizado mais, né? Com venda de jogadores, botando lenha na fogueira, falando que se fosse o Pedro sairia do Flamengo por ter poucas oportunidades. Mas que o Flamengo necessita dar mais oportunidades ao Pedro, necessita sim, tá bom? Sobre a questão rapidamente do Davi Luiz, o jornalista Pedro Almeida disse que o jogador estaria por detalhes para fechar com o Flamengo. A conferir, tá bom? Isso aí é um assunto para mais tarde, para o outro vídeo, beleza? Fiquem com Deus então, desculpa o desabafo, tamo junto. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixarem seu like, compartilhar com os amigos, acionar o sininho de notificação, que o canal está crescendo cada vez mais graças a vocês que acreditam na nossa palavra. Beleza? Fiquem com Deus, saudações rubro-negros.